Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A bênção de Deus é tão maravilhosa, porque Deus fala de acordo com as nossas necessidades. Eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração por aquilo que você precisa. Estava comentando com os pastores a respeito da pregação, da mensagem de Deus, porque a cada semana a gente tem que pregar, tem que falar, tem que ter robustez, né? Tem que ter um discernimento, uma coerência, uma bibliologia dentro da cabeça, com sentimentos humanos. Mas, irmãos, não falta palavra de Deus para as nossas vidas. Todo dia, como foi cantado aqui, nós temos o pão vivo que desceu do céu. Deus alimenta a nossa vida espiritual. Nós estamos aqui para alimentar a nossa vida espiritual. Não sei se vocês meditaram, eu medito muito nas letras, mas a menina cantou aqui a respeito da guerra que existe entre o espírito e a carne. Como eu tenho dito aos irmãos, a carne aqui não é no sentido pervertido, um sentido sedutor, sexual, não tem nada a ver. A carne é justamente os meus pensamentos que não se coadunam com os pensamentos de Deus. Carne no grego é cardia. Cardia é a atitude dos pensamentos. Então, quando eu ajo, quando eu tomo uma atitude dentro do campo espiritual, com os meus pensamentos e não com a vontade de Deus, eu estou agindo na carne. Quando eu me situo diante de uma visão, um divisor espiritual, eu tenho que agir com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje, porque eu quero justamente falar daquilo que nós produzimos, que é através do Espírito Santo com o nosso espírito, que provoca um fruto espiritual. Porque muitas coisas que nós praticamos dentro do contexto de fé, da prática religiosa, a gente produz pelo mecanismo vicioso. Nós fazemos por fazer, sem meditar no que estamos fazendo. Eu quero fazer uma pergunta a você essa noite. As obras que você tem feito para Deus são obras preciosas, de metal, de pedras preciosas ou de palha e de feno? O que você já fez na sua vida espiritual? O que você já fez não para a denominação, não para a religião, eu estou falando para Deus. O que você tem feito? Você tem feito que tem surtido um efeito de que isso realmente é para perdurar. Isso permaneceu. Ou o que você fez foi simplesmente um feito da sua vontade, não da vontade de Deus. Eu penso que hoje nós estamos no mundo espiritual. E as coisas que são transacionadas nas nossas vidas, o mundo espiritual será cobrado pelo mundo espiritual. Nós temos que entender uma coisa: o homem é tricotômico, é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Deus não fala através da sua alma. Deus não fala através do seu corpo físico. Esse tabernáculo é um invólucro. É a maneira de conter você. Porque você não é isso, não é matéria. Você é muito mais do que a matéria. Então a nossa esperança é simplesmente nessa vida. Se a matéria se deteriora, se a matéria se fenece, então acabou a vida? Não, claro que não. Nós temos que ter um nível de entendimento da palavra, que as obras que nós produzimos para Deus têm que ser de metais preciosos, de pedras preciosas, que não podem fenecer, que não pode perecer nesse tempo, nesse mundo. Como eu posso produzir algo que permaneça para a eternidade? Eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso. É o que nós vamos falar hoje, nessa palavra. Muito mais o meu interesse é que você entenda e que Deus produza na sua vida o Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que vai nos guiar
em toda a verdade. Confesso aos irmãos que a palavra não corta só para vocês. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois. Corta para quem ouve, corta para quem está sendo o locutor dessa palavra. Corta para cá, corta para lá e corta para todo lugar. Ao ponto da Bíblia dizer, ao ponto de dividir alma e é indivisível. Como isso? Como Deus pode dividir alma e espírito? Deus pode. A sua palavra pode. A minha não, mas a palavra de Deus pode. O indivisível dividido por Deus. Alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir aquilo que não foi verbalizado, que não saiu ainda pelo aparelho da boca, através dos pulmões, não saiu, não verbalizou. Deus já sabe o que você vai falar. Que coisa maravilhosa, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! A Ele toda honra, toda glória e todo louvor! É difícil para nós, pastores que estão aqui, ali os teólogos. Às vezes as pessoas falam assim, olha, você preocupa-se muito com a teologia. Não é que preocupa-se muito com a teologia. Não tem como você separar a Bíblia da teologia. Não tem como. Você pode pregar do jeito que você quiser, a maneira como Deus te chamou para pregar, porque cada um prega da sua forma, do seu jeito. Ninguém aqui é forminha, soldadinho de chumbo. Mas nós temos que pregar dentro da visão da Bíblia. Eu quero que você saiba disso. As suas obras são obras que podem suportar um nível de grau sem ser perecível. Um grau centígrado que ela possa resistir o fogo mais alto. E você possa dizer, a obra que eu fiz para Deus não foi obra qualquer. A obra que eu fiz para Deus foi obra de metal precioso, de pedra preciosa. Ou a sua obra é de palha, ou é de feno. E aquele capim seco, já viu aquele capim seco? O capim seco que você coloca o animal para deitar naquele capim, se pega fogo, aquilo... Como tem sido a obra que Deus colocou nas suas mãos? Nós vamos saber essa noite. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso, é o de número 10, já está aí até no televisor. Nós podemos ler juntos. Vamos lá, irmãos? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 11, vamos ler juntos? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Verso 13. A obra, na verdade, o dia, porque pelo fogo, verso 14. Verso 15. Glória a Deus, você pode se assentar. Quando eu ia para a igreja e tinha interesse pelas escrituras, eu sempre levava um papelzinho com a canetinha. Porque eu sempre fui um bibliófago, um faminto pela Bíblia. E confesso, irmãos, que um estudante de teologia, um bibliófago, é uma pessoa que não só tem que entender de teologia, ele tem que entender de antropologia, epistemologia, ele tem que entender de geografia, de história, filosofia, psicologia. Todas essas disciplinas fazem parte do currículo da graduação. E eu fico pensando,
a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pastores, dos pregadores, a responsabilidade que temos que transmitir a verdade. E essa é uma verdade que você tem que se preocupar. Suas obras são de metal, pedras preciosas ou palha? Qual é o sentido que eu quero dar a essa palavra? Qual é o sentimento que você tem colocado na obra de Deus? Você trabalha para Deus murmurando, reclamando? É difícil de você vir fazer a obra de Deus? Ou o que você faz é algo que te cansa? Você faz com uma certa dificuldade e você tem uma indisposição de deixar o que você está fazendo para fazer a obra de Deus? O que você faz para Deus? Você faz intencionando o reino de Deus ou você faz preocupado em ser promovido, em ser ascendido pelas pessoas? Quais têm sido os materiais usados para sustentar através do fogo que virá e permanecer com as tuas obras? Tem sido o metal que suporta grau centígrado de fogo ou as suas obras são obras que o seu sentimento faz com a vontade de não fazer, de não realizá-la? Às vezes você tem até dificuldade de vir aqui para a igreja porque você reclama até de ter que trocar de roupas, arrumar teu cabelo, botar o sapato e dizer assim, eu tenho que ir para a casa de Deus. Às vezes eu vejo as pessoas trabalhando para Deus e chegando no meio do caminho, elas param. Aí diz assim, olha, eu parei porque eu fui importunado por um irmão. O irmão Nilo ficou de cara feia para mim e eu não pude completar. Não fui lá porque aquele dia o pastor Júlio estava muito azedo. O pastor Júlio me deu uma palavra e eu não quero mais esse ministério, não. Eu estava fazendo a obra, o pastor me ungiu, mas eu parei, irmão, sabe por quê? Porque é difícil, ninguém quer contribuir, ninguém quer ajudar. Eu fiquei responsável pelo culto de evangelismo e só apareceram 3 pessoas, 4 pessoas. Aí eu não quero mais esse ministério, não. Nós normalmente queremos dar forma e modulação à aprovação de Deus por uma qualificação da nossa mente e não da vontade de Deus. Nós normalmente dizemos que aquilo teve um êxito, aquilo teve uma certa aceitação por aquilo que a nossa mente diz que foi bom, que foi excelente. Mas nunca perguntamos, Senhor, foi a tua vontade? É a tua vontade? É dessa forma que o Senhor quer? O que está colocado realmente no exercício, na prática de realizar a obra que tu tens me dado, tem sido o desejo do meu coração em fazer com toda paixão, com todo zelo, com toda preocupação. Senhor, eu me proponho em jejum, eu me proponho em oração, eu me proponho, Senhor Deus, a me dedicar, a me consagrar, que foi cantado aqui, em fazer a tua obra. Eu estou disposto a abandoná-la por qualquer infortúnio, por qualquer bloqueio, por qualquer conflito, por qualquer bronca. Você já pensou como é que tem sido a sua obra diante de Deus? Será que a sua obra passasse realmente pela fornalha de Deus? E Deus falasse para você, olha, agora sim, a sua obra é de metal precioso, é de pedra preciosa e não pode ser jamais destruída, nem mesmo quando passa na prova do meu fogo. Ou você acha que a sua obra é obra de palha? Fiz porque o pastor insistiu tanto. Irmãos, uma coisa que eu não gosto, você fala para mim, eu fiz porque o pastor quis. Não fala isso não. Nunca você fale isso. Se tem uma coisa que me incomoda, é justamente as pessoas tentarem colocar palavras na minha boca. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada para o Roberto. Nem para a Regina, nem para o Júlio, nem para o Carlinhos, nem para o Ângelo, nem para o pastor Humberto, nem para a pastora Nirte, nem para ninguém. Se você não entender, é porque você está fazendo as coisas de Deus pelos seus pensamentos e não pelo Espírito de Deus. Quando você entende que é pelo Espírito de Deus, você vai entender que você faz em obediência à voz do Espírito. Não é
para o homem, é para Deus. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Irmãos, existem 4 tipos de julgamentos nas Escrituras. Está aí, ó. 4 tipos de julgamentos, pelo menos mais explícitos, mais visíveis dentro das Escrituras. O primeiro julgamento que vai acontecer e não tem como ser evitado, o primeiro julgamento é o julgamento de obra dos crentes. As nossas obras serão julgadas. O que fizemos? Nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todo crente prestará contas ao tribunal de Cristo. O que está escrito aí? Porque todos, vamos lá, devemos para que cada um... Esse tipo de julgamento não é o julgamento de condenação, mas é o julgamento de obras. Tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos, que foi confiado a você, que foi confiado com sabedoria, tudo que você recebeu nessa vida, tudo que Deus te entregou como conhecimento, saúde, como capacidade financeira, como entendimento das coisas, tudo isso que Deus te deu, olha para a sua vida hoje, para a sua casa, para o que você tem. Tudo isso você prestará contas a Deus. Não pense que isso vai ficar assim, não. Porque tudo que nós recebemos... Olha aqui, hoje é dia dos pastores. Eu converso com muitos pastores. Tenho pregado pelo menos uma vez por semana em outra igreja. Hoje, dentro da classificação de pessoas que mais são atingidas emocionalmente, de todas as profissões, no meio das 10 estão os pastores. Eu quero dizer para vocês que muitos têm sofrido porque o povo não tem entendido. Porque essa obra, vocês não fazem para os pastores, não fazem para o nome de uma instituição. Vocês fazem para Deus. Eu vou falar com os irmãos. Eu tenho ido a alguns interiores do Rio de Janeiro, algumas vezes com o pastor Júlio, algumas vezes com o pastor Carlinhos, para fazer o nosso curso de saúde emocional. E a Júlio, eu quero até que vocês olhem, porque eu estarei indo para o Sul, para realizar lá no Sul, Rio Grande do Sul. O que eu tenho ouvido é justamente isso, pastores com problemas de saúde emocional. Por quê? Uma demanda muito grande, uma exigência muito grande, pastores com síndrome de pensamento acelerado, transtorno de ansiedade, pastores com síndrome do pânico, pastores que desenvolveram depressão, pastores com problemas seríssimos de sintoma de falência dos pensamentos, esgotamento físico, mental, porque há uma sobrecarga muito grande. Essa obra Deus vai cobrar também de você. Não pense que Deus te deu essa vida maravilhosa, essa capacidade, condições, para você simplesmente dar as costas e achar que não, o crente vai ser julgado. Sim, está na Bíblia, você leu. Esse é o primeiro julgamento. O crente vai ser julgado. O segundo julgamento que a Bíblia diz está relacionado à questão dos ímpios. Julgamento dos ímpios, mortos, todos. Agora é julgamento de condenação. Apocalipse capítulo 20, verso 15. O que diz aí, irmãos? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ainda diz que é a segunda morte. Esse julgamento se dará num tempo diferente da ressurreição dos justos. A ressurreição dos justos se dará antes do arrebatamento. A Bíblia diz, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo após nós que estivermos vivos, seremos o quê? Esse é o segundo julgamento que a Bíblia relata. O terceiro julgamento fala a respeito dos ímpios vivos. Julgamento dos ímpios vivos. Esse julgamento se dará depois da guerra do Armagedon. Não vou entrar no contexto, eu estou falando para você entender o programa futuro dos acontecimentos, bíblico, teológico. Isso se dará depois da guerra do Armagedon, em que Cristo virá com a igreja
e vai guerrear contra aqueles que se levantarem contra a nação de Israel. E depois que passar isso, aí sim, porque quem vai para a guerra não são as pessoas, os civis, mas sim os soldados. Então as pessoas serão julgadas. E cada um será julgado de acordo com aquilo que eles praticaram. Está o texto bíblico aí, tem escrito também? Podemos ler, irmãos, é rápido. Vamos ler então? Mateus, capítulo 25, versículo 31. O que é que diz isso aí, irmãos? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações... e apartará como o pastor aparta. 33. Dai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado. Ainda em Mateus, capítulo 25, versos 41 ao 46, também existe uma relação falando a respeito disso. Verso 42, o que diz aí? Porque tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, estando nu e enfermo. 44. Não fizestes. Isso é um padrão estrutural. As coisas não vão acontecer porque estão assim desorganizadas. Vão acontecer porque existe uma estruturação de tempo e também de acontecimentos. Esse é o terceiro julgamento da Bíblia. O quarto julgamento da Bíblia. Olha o que vai acontecer no quarto julgamento. O que diz a palavra? Julgamento dos anjos caídos. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos que se rebelaram lá nos céus, que se uniram com Lúcifer, Satanás, e se levantaram contra o exército celestial do Senhor e foram expulsos do céu. E a Bíblia diz, porque não houve mais lugar para eles lá nos céus. Então eles foram subjugados pelo poder de Deus e infelizmente foram jogados na terra. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse: ai da terra, ai dos seus moradores, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera e ira. E aí está, irmãos, que esse julgamento nós participaremos. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3. O que está escrito? Aí está. A estrutura do Evangelho tem por fundamento Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento do Evangelho. Se ele é o fundamento, ele tem um padrão. E para fazer a obra dele, você tem que fazer também com os requisitos do mesmo padrão. Por isso que não adianta você querer fazer a obra de qualquer maneira, porquanto já está lançado o alicerce. Toda obra que nós fazemos, todo culto, todas as atividades evangelísticas, todo o trabalho que envolve o nome do Senhor tem que ser de acordo com a fundação que ele mesmo lançou. Por quê? Sendo assim, o edifício bem construído é capaz de suportar todos os intempéries da vida, todas as ações circunstanciais, climáticas da vida. O edifício vai suportar. E o fundamento do Evangelho é esse: Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que ele veio aqui, encarnou, se tornou um como nós, que pregou, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Que após a ressurreição, ele ficou 40 dias com os irmãos, até que ele foi ascendido aos céus. Nenhum fundamento pode ser que não seja reconhecido esse de Jesus Cristo,
O evangelho é esse. Toda obra que você fizer, toda manifestação da graça que você fizer, tem que exaltar Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo entre nós, Jesus Cristo morto e ressuscitado, está junto ao Pai, mas voltará. Jesus Cristo que enviou o seu Espírito Santo e ele está hoje entre nós. Esse é o fundamento do evangelho. Eu quero que você entenda muito bem. Esse é o fundamento do evangelho. Irmãos, a igreja não precisa pegar as coisas do mundo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus você faz com as coisas que Deus tem dado. É o padrão do fundamento. Nós não precisamos das expertises do mundo para colocar como gestão eclesiástica para crescer. A igreja vai crescer pregando Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente, Senhor e Salvador das almas. Glória a Deus, pode aplaudir mesmo ao Senhor. Esse é o fundamento, essa é a gestão da igreja. Não precisamos mudar nada. Glória a Deus. A tua alma tem que pregar isso, a tua vida tem que ser isso. A Bíblia diz de acontecimentos, até chegar esse momento que Deus nos cobrará. A igreja tem um fundamento, Jesus Cristo. E esse fundamento nos aponta para um programa escatológico de acontecimentos futuros que nós iremos passar. A Bíblia diz que logo após o arrebatamento será a entrega dos galardões. E aí acontece, nos ares. Porque quando a igreja é tirada, o mundo permanecerá em outra etapa nessa vida. Quem será arrebatado é a igreja de Jesus. As pessoas que não estiveram preparadas vão continuar sob o controle do anticristo aqui na terra. Nesse momento que a igreja é arrebatada, se dará nos ares. Apocalipse, capítulo 22, verso 12, irmãos. Nós podemos ler. O que está escrito aí? E eis que cedo venho, e o meu galardão para dar. Vai ser segundo a sua obra. Cada um vai receber o seu galardão. O que será esse galardão? Coisa maravilhosa será. Que bênção, né, irmãos? Mas muitos não receberão esse galardão. Uma coisa é você ser salvo. A outra coisa é você ser salvo e receber um galardão pelas suas obras. A Bíblia fala que 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 15, cada um será julgado segundo aquilo que fez, no corpo ou fora do corpo. Quer dizer, a obra de Deus exige o quê? A funcionalidade da atividade do seu corpo. Eu não posso me comprometer com Deus e fazer a obra de Deus que eu não comprometa o meu tempo, a minha vida, a minha saúde, a minha capacidade, a minha existência. Tudo que nós recebemos como benefício do corpo. Que bênção! E eu falo para Deus, Senhor, eu não quero ter um arranhão. Não posso ter, Senhor Deus. Mas Deus também diz, olha, filho meu, também requererei de você todas as coisas que tenho te dado. Você acha que a tua saúde, que a tua vida, que coisa maravilhosa. Se você passou perfume, levante o seu braço aí. Passou, né? Olha, coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos normais, né? Coisa maravilhosa. Posso pular, posso dançar, posso sorrir. Sair dessa reunião, com certeza eu vou me alimentar por via oral. Normal. Quantas coisas Deus nos deu, quantas bênçãos Deus nos deu. Mas a palavra diz que Ele também cobrará de nós. Eu acho bacana, muito legal. Tenho amigos que praticam esporte, que fazem exercício em academia, musculação. São os caras bombados assim, mesmo legal. Sem coisa que venha modificar o biotipo. E eu falo, meu irmão, você tem essa mesma disposição de levantar ferro, de acordar, de tomar suas vitaminas, proteínas, whey protein, tomar toda a medicação para ficar maneiro. Você tem essa mesma disposição para a obra do Senhor. Você tem. E a Bíblia fala sobre isso. Eu não vou ler esse texto não, que nós já lemos.
O que diz a Bíblia é que a obra que nós realizamos no invisível ou no corpo, ela tem que ser feita por amor. Olha o que está escrito aí, irmãos. É disso que eu quero falar. Muita gente não está vendo o que você faz e nem precisam ver, mas o Espírito Santo vê. A obra é realizada no invisível, diz o texto. No corpo e fora. O que diz? O que diz aqui? Vamos ler juntos? A obra é realizada e se faz por amor, carinho, alegria, louvor, com temor. Sabe, os dons que Deus te deu são ofertados mesmo para Deus. Com humildade você tem colocado os seus dons espirituais. Você ajuda a sua igreja. Você ajuda o seu pastor. Você ajuda as pessoas que precisam. Que material tu tem usado para fazer a obra de Deus? O material que eu digo é justamente aqueles sentimentos anteriores que nós lemos. Amor, carinho, alegria, louvor, temor. Você ajuda a fazer a obra de Deus com esse tipo de sentimento? Ou é um agravo, é uma coisa pesada, é uma coisa que você fica chateado? Então a tua obra é de palha, é de capim seco, feno. Qual material tu tens usado? A Bíblia diz que o problema do evangelho hoje não é o fundamento é bom. O alicerce é bom, amém? A Bíblia diz que o alicerce é bom. Olha aí, o alicerce é Cristo. É o fundamento do evangelho. Não pode dar nada errado, não pode nada ser atingido. Quando o prédio é bem construído, você pode colocar o peso que for em cima, porque ele não cai, porque a sua fundação é boa. Como que você parou a sua obra? Como é que você disse que parou a sua obra por causa do irmão? O fundamento da tua obra é o irmão ou é Cristo? Quem é que é a base da tua vida, dos seus ministérios, do seu talento? Você colocou o seu coração, a sua alma, em qual fundamento? Sabe, você vai se decepcionar com as pessoas. O que a igreja tem que parar é de ser criancinha na fé, menininha na fé. A igreja tem que crescer, amadurecer. Saber que nós não fazemos nada para o homem. Nós fazemos aqui é para construir até chegar lá aquele dia e ele possa falar: aqui está o teu galardão. Eu vi as tuas obras. Glória a Deus. Eu vi o teu coração, a sua sinceridade. Eu vi o teu zelo, o seu cuidado. Eu vi quando você chegava cedo. Eu vi quando você tratava as coisas de Deus com amor. Eu vi quando você se importava com o sofrimento do pastor, com o sofrimento do irmão que estava na liderança, a sua preocupação, a sua oração. Eu vi o teu material. Irmãos, essa é a mensagem para a igreja. Não é pulinho, não é grito, não. É a mensagem que muda os nossos hábitos errados, que transforma verdadeiramente a nossa vida. Hábitos velhos não produzem mudanças novas. Hábitos novos produzem mudanças novas. Se você quer mudança, pare de hábitos velhos. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Vocês podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. 1 Coríntios 3:11, o que diz? Vamos ler junto. Porque não fazemos a obra porque somos bons, ou deixamos de fazer por causa das circunstâncias. Nós fazemos a obra de Deus porque o fundamento exige qualidade e o fundamento nos dá sustento. Ninguém aqui é bom, perfeito. Nós buscamos a perfeição. Eu posso ter alguma qualidade aqui, mas eu devo ter muitos erros em outras aqui. Então ninguém aqui é 100% bom. Ou a gente tem que tirar essa impressão que a gente vê aqui, dar uma ilustrada nas nossas asinhas, porque tem gente que já pensa que é anjo. Você não é anjo. Você tem defeitos, tem problemas, tem esquisitices. Você tem coisas que precisam ser tratadas. Nós não fazemos a obra de Deus porque somos bons, fazemos porque o seu Espírito está em nós. Irmãos, há uma importância aqui do significado de misericórdia. Misericórdia. O que significa misericórdia? Está aí, olha.
Misericórdia. O que está escrito aí, irmãos? Misericórdia é Deus dizer assim, olha, eu te livro do julgamento e você não vai ser julgado por aquilo que você merece. Mas eu te tiro por causa do meu amor. Romanos 6, 23. O que está escrito? Porque... Graças a Deus, você pode aplaudir o Senhor. É Ele que nos tira. A Ele toda honra, toda glória. Glória, glória. Graça é um perdão não merecido. Eu não mereço, mas eu quero que vocês entendam o significado. Graça é estender bondade aos indignos. Vamos ler juntos? Graça. Nós não merecemos nada. A Bíblia fala que o pecado traz consequências severas, mas pela bondade de Deus, nós fomos resgatados. Nós não merecemos a graça, mas nós precisamos da graça. Então, eu não sou salvo porque eu sou bonitinho, sou florzinha de Jesus. Eu sou salvo porque eu careço, eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim e estende a tua graça a meu favor. É assim que Deus trabalha. Graça é estender bondade aos indignos. E a Bíblia fala, não está aqui, mas eu quero falar por minha mente. Romanos capítulo 3, 23 diz que Deus olhando dos céus até a terra não viu um justo sequer. Ninguém. Nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem os profetas, nem os discípulos, nem os apóstolos, ninguém. Nem pastor ferão, nem pastor de roda peão, nem pastor, ninguém. Todos nós estávamos dentro de um enquadre só, éramos indignos. Efésios 2, 5, o que é que escrito está, irmãos? Estando pela graça, olha que coisa boa. Romanos 3, 24, sendo justificados. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Não é pesaroso. Eu me recordo quando eu vinha para a igreja e o Felipe era nascido, depois veio o Mateus, ficou uma distância de 2 anos e às vezes tinha que vir de carrinho e cheio de pedra no meio do caminho. A gente vinha, como eu vejo hoje Raíza, vejo algumas pessoas aí com criança. Aqui o Marquinhos com criança. Tem irmãos que dizem assim, eu não vou para a igreja porque meu filho pequeno. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito pesada. Ou te cura ou você continua rebelde. O teu filho é bênção para você? Porque se não é bênção, Deus tira. Ué, está escrito. Malaquias 2:2. É bênção ou não é bênção? Teu trabalho é bênção para você? Teu carro é bênção para você? Teu dinheiro é bênção para você? E por que você não faz a obra de Deus? Por que você é impedido de fazer a obra de Deus se é bênção? Sabe, irmãos, nós precisamos parar com esse evangelho fajuta. Esse evangelho que fica na epiderme da pele. Deixa entrar, deixa chegar lá dentro mesmo. Do coração. A gente tem que parar com essa coisa de maquiagem. Se é bênção, meu irmão, cadê as tuas obras? Se você trabalha demais, não tem tempo de vir para a igreja, o teu trabalho é bênção, meu irmão? É bênção o teu trabalho? E por que você não vem para a casa de Deus? Irmãos, eu não sou melhor que ninguém. E tenho
pedir a Deus misericórdia. Mas nós temos que parar de dar desculpas para Deus. Tudo que Deus tem feito e fez, eu tenho falado com o Senhor, Senhor, que essa igreja possa não crescer em número, porque crescimento é o Senhor que dá. Está escrito, Coríntios capítulo 2, crescimento é Deus que dá à igreja. Mas nós precisamos crescer na fé. Ninguém te tirou da igreja, foi você que quis sair. Pare de ficar colocando culpa nos outros. Você não exerce os seus dons ministeriais, não foi por causa de ninguém, foi por causa do pecado, foi porque você quis o pecado. Pare de acusar as pessoas. Nós temos que crescer na fé, gente. Eu quero essa noite propor a você um evangelho, o evangelho de fundamento que muda de verdade. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, abençoe essas vidas. Eu te peço que essa oração possa mudar e transformar o meu irmão. Você possa orar juntamente com essa canção.